Tem dados interessantes, dados do Sebrae, que quase 90% das empresas brasileiras não fazem pós-venda, ou pelo menos não fazem da forma que deveria fazer. E para os provedores, esses dados eles são mais alarmantes. Então, pesquisas mostram que 94% dos provedores não faz pós-venda. Isso significa, se você está dentro do provedor que faz pós-venda, ou você está dentro o provedor, o operador, a operadora de internet que vai fazer pós-venda a partir de agora, você vai ganhar da sua concorrência, você vai ganhar daquele concorrente que está na sua cidade, você vai ganhar do concorrente que está no seu estado. Por quê? Pós-venda, na minha forma de entender, eu considero que ela é um dos processos mais importantes da venda. Então, fique comigo, assista essa aula até o final que eu vou te passar a importância, o motivo que você deve fazer pós-venda e como você fazer pós-venda e mais, você fazer venda dentro da pós-venda. É isso mesmo. Você fazer venda que eu chamo de venda em terceira etapa. É importante entender que quando você faz pós-venda, você está fazendo várias coisas com o seu cliente. Você está ajudando a fidelizar, você está se relacionando com o seu cliente. Cada cliente é um ser humano. Cada cliente, a maioria dos seus clientes, eles são famílias, tem famílias ali. Então, o ser humano ele precisa de relacionamento. Se o seu cliente é corporativo, se o seu cliente é empresa, mas quem decide, quem observa, quem percebe se a internet está boa, quem se relaciona dentro daquela empresa é uma pessoa também, é um ser humano. Então, domina o mundo ainda quem se relaciona melhor. Apesar de nós termos hoje vários meios aí automatizados, né? E cada vez nós buscamos mais formas de automatizar, de diminuir pessoas na empresa, mas relacionamento é que faz vender mais, relacionamento é que mantém o seu cliente na base do seu provedor, relacionamento é que faz aumentar o seu ticket médio. E pós-venda é relacionamento também. Poucas empresas têm um planejamento de pós-venda, mesmo daqueles 6% que faz pós-venda. Então, pós-venda, hoje, quem faz pós-venda, esse percentual pequeno que faz pós-venda, ele não faz uma pós-venda de uma forma regular, de uma forma planejada. Ele faz pós-venda quando não tem nada para fazer, aí dá uma ligadinha para o cliente, passa uma mensagem para o cliente. Não. Pós-venda, ele deve ser parte do planejamento da sua empresa. Você imagina a seguinte situação, aqui nesse treinamento, nesse módulo, nessas aulas, eu já falei sobre o custo altíssimo de alguns provedores. Alguns são mais alto o custo, outro é mais baixo. O investimento, né, o custo, o investimento para ter um cliente na base. Então, o pós-venda ele fica muito mais barato do que você buscar um novo cliente. O pós-venda ele serve para isso também. Pós-venda é para você se relacionar com aquele cliente que já está na sua base, que já comprou o seu produto, para você manter ele na base, para você sustentar o que já está pronto, o que já está vendido. Então, primeiro passo é fazer um planejamento de pós-venda. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai entender a importância. Talvez você já saiba que é importante fazer pós-venda, mas talvez você não saiba com tanta profundidade. E tem algo interessante, olha só, a maioria das empresas que não fazem pós-venda é por medo do que o cliente vai falar. Imagina só, se você atender o seu cliente e você está com medo do que ele vai falar para você após o seu atendimento, é que alguma coisa está errada. Está errada talvez nem por parte da sua empresa. Talvez você não tenha cometido erro, mas talvez você não tenha entregue mediante a expectativa do seu cliente. E o pós-venda está aí uma grande chance de você se relacionar, entender e medir como o seu cliente está aceitando, entendendo o seu produto, o seu serviço e saber, inclusive, né, indiretamente, como ele está falando da sua empresa, como ele está falando de você. Mas se nós não fazemos pós-venda, a grande maioria
e eu sei que isso dói em alguns de vocês. A grande maioria dos provedores não faz pós-venda porque tem medo do que o cliente vai falar, ou seja, medo do cliente reclamar, medo do cliente falar que não está bom, medo do cliente falar que não está insatisfeito. E se ele não está insatisfeito, isso é mais do que uma obrigação nossa, isso é fundamental, é importantíssimo nós sabermos o motivo que aquele cliente está insatisfeito e resolvermos a insatisfação do cliente. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos para que serve o pós-venda. O pós-venda, primeiro, ele serve justamente para medir como está o seu serviço, como está a sua entrega. Nesse curso aqui eu falei sobre entrega, né? Falei sobre PUV, mas o pós-venda ele complementa essa entrega. É saber como foi suprido a expectativa daquele cliente, como foi o atendimento do técnico lá na casa daquele cliente, lá na empresa, como foi o atendimento. Pós-venda, ela serve primeiro para isso, né? E você tendo essas informações, é claro que é importante o pós-venda saber ouvir o cliente, né? Jamais fale que o cliente está errado quando ele vier reclamar de você. Por quê? Ele está errado, ele é um ponto de vista do cliente. Mesmo que você tenha feito tudo certinho, mas é um ponto de vista do cliente. Ele não está satisfeito e ponto. Se ele não está satisfeito, você verifica com esse pós-venda se você pode melhorar o seu atendimento, melhorar a sua entrega, melhorar o seu relacionamento na hora de entregar o seu serviço, isso para você levar para os próximos clientes e com aquele lá você ajustar o que for possível ajustar. É claro que nós entendemos que tem cliente que não tem o que agrade, mas é uma minoria. O cliente sempre vai ser possível a gente fazer esse ajuste, porque na maioria das vezes o erro está dentro da comunicação, né? A falha está dentro da comunicação, do que foi falado e do que foi entendido. Então, o primeiro motivo, né, a primeira coisa que a pós-venda serve é para você medir e melhorar. Não é só medir, não adianta medir e não melhorar isso. Segundo motivo, serve para você auditar, ou seja, fazer uma auditoria dos seus colaboradores, do seu time. Uma auditoria, quando eu falo, é de uma forma saudável, né? Que o técnico ele foi lá, ele instalou da melhor forma, ele se comunicou da melhor forma, mas saber como que está a satisfação desse cliente nessa entrega. Só com essa auditoria, entre aspas, tá? Você vai diminuir aqui, ó, você vai aumentar a satisfação do cliente, você vai diminuir aí a desistência de plano. Se você socorre, né? Se você faz isso de uma forma rápida. Então, a pós-venda de forma rápida seria uma auditoria para entender como que foi o serviço lá, se foi satisfatório na residência do cliente ou naquela empresa. Se ficou tudo certinho, se não sujou parede, se não ficou bagunçado, se o técnico passou a explicação da forma correta, se o vendedor passou todas as informações, se o que foi entregue foi de acordo com o que o vendedor explicou, foi de acordo com o que o técnico passou as explicações lá. Então, segundo passo é justamente para isso, é para você auditar, é para você entender se realmente o serviço foi feito de acordo com a sua gestão, de acordo com o que você orienta fazer. Terceira coisa, terceiro fato, né? Terceiro critério, para que você fazer pós-venda? Para fidelizar o seu cliente. Porque quando você acompanha, quando você se relaciona com o cliente, ele vai querer ficar com você. Porque se ele tem problema e é possível você resolver, você vai resolver para ele. Se você está se relacionando com ele, você está fazendo diferente de qualquer concorrente seu. Esse cliente seu, ele pode ter passado por 2, 3, 4, 5 provedores anteriormente, antes de vir até você. E nenhum outro desse provedor fez pós-venda com esse cliente. Se você faz, você vai ajudar aí na fidelização, ou seja, reter o seu cliente na base que, eu vou repetir aqui, já falei em outros módulos, é um dos grandes problemas dos provedores, né? A gente atrai novos clientes e perde clientes. Se a gente vender para 3 novos clientes e perder para um, mesmo assim,
não está bom ainda. É importante que a gente venda para 3 novos clientes e não perca nenhum cliente. Então, para fidelizar. A pós-venda, ela serve também para pegar indicações. A minha orientação é que quando você for fazer uma pós-venda com o cliente, você, depois que conversar com o cliente, escuta ele, resolver as questões dele, deixar ele totalmente satisfeito, pegue indicações. Chegou no final do atendimento, o cliente já está ok, satisfeitíssimo, porque você ligou para ele, porque ninguém liga. Não estou falando somente de outro provedor agora, mas nenhum fornecedor, quase nenhum liga para cliente. Quantas vezes que você já comprou uma camisa e a loja ligou para você depois de 15 dias, né? Perguntou para você, e usou a camisa, como foi? Você já lavou? Tá tudo certinho? Desbotou? Saiu tinta? Como que é? Está tudo bem? Está no seu gosto? Quem que já ligou? Ninguém. Quase ninguém recebe uma ligação de pós-venda. Então, se você faz isso, você vai deixar o seu cliente satisfeito e ele estando satisfeito, ele vai indicar. Porque você, quando compra um produto, quando está satisfeito com alguma empresa, você indica até sem as pessoas pedirem indicação. Imagina alguém ligando, fazendo pós-venda, você, seu provedor ligando, fazendo pós-venda, o cliente muito satisfeito lá com a internet, com os acessórios que você entregou, com o atendimento que você fez, com a surpresa que você entregou para o seu cliente, que inclusive você superou a expectativa dele. Olha só, ou se ele está insatisfeito com alguma coisa, você resolveu. E se você resolveu ali, mesmo que ele estava insatisfeito, ele vai indicar para você. Então a minha dica é que peça, pelo menos que pegue com o seu cliente, pelo menos 5 indicações. Mesmo que seja pessoas que já usam internet. Porque aquele cliente, ele fica satisfeito, ele vai indicar um amigo, um parente, um vizinho, e quando você liga lá, você podendo usar o nome, se o seu cliente permitir usar o nome, possivelmente aquele cliente vai falar para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu parente, para o seu amigo, sobre o seu atendimento, sobre a sua qualidade. Então você tem uma chance muito grande de fazer a venda. Então, peça no mínimo 5 indicações. 5 indicações, todos os clientes, eles passam indicações para você. E quando você vai ligar já utilizando o nome de alguém que está satisfeito, é aquela pessoa que vendeu o seu produto para você. Possivelmente ele vai indicar pessoas que confiam nele, que confiam no que ele fala, pessoas que acreditam nele. E quando você liga e você fala assim, olha, fiz um atendimento com o Noberto e ele ficou muito satisfeito e ele entendeu que você passa por problemas parecidos, e eu estou ligando para você para saber como você está, se você está satisfeito com a operadora que está fornecendo para você, ou se você quer receber uma proposta, e ali você vai utilizar a sua linguagem de vendas, ali você vai utilizar a sua comunicação, fazer as perguntas poderosas de coach, né, que está nesse treinamento aqui também, em outro módulo. Quando você tem uma indicação, aí fica muito mais fácil vender. Um outro ponto importante é pegar depoimentos de cliente. Lá no primeiro módulo desse treinamento, né, dessas aulas, eu falei sobre atração. Atração é quando nós prospectamos os nossos clientes, né? Quando nós chamamos o nosso cliente para nos ver, para entender o que nós fazemos, né? Quando o cliente presta atenção a gente, né? E quando nós temos depoimentos, e esses depoimentos nós conseguimos entregar para o nosso cliente, quando eu falei sobre atração, eu falei sobre o marketing, né? Sobre prospectar cliente, sobre entregar informações para o nosso cliente. E uma informação que é muito importante entregar para o nosso cliente é um depoimento de um cliente satisfeito. Porque um depoimento de um cliente satisfeito, com um marketing bem alinhado, o marketing pode entregar para milhares de pessoas com somente um clique. Você utilizando hoje o poder que nós temos, que é as redes sociais, que é uma ferramenta magnífica. Então você com um depoimento de um cliente, quando você terminar de atender ele, você fala assim, olha, Noberto, você estando satisfeito, você está satisfeito agora, né, com o que nós entregamos para você, resolvemos todas as suas questões.
se houve alguma questão a ser resolvida, ou se não houve, você já pede direto para o cliente, fala, você mandaria um depoimento para mim? Porque o seu depoimento pode ajudar, porque hoje o mercado, né, os clientes eles recebem um turbilhão de informações, aí são tantos provedores falando sobre plano, sobre preço, plano, preço, plano e preço, mas quando chega uma informação de um cliente nosso satisfeito, às vezes aquela pessoa pode estar sofrendo lá com uma internet lenta, com a internet travando, e a sua informação pode ajudar ele a tomar a decisão de buscar uma internet melhor. Às vezes ele está até cansado de trocar de provedor, mas se ele sabe, através do seu depoimento, que é possível, que tem provedor sério, que tem provedor que gosta de entregar qualidade como nós, né? Que tem provedor que faz um atendimento diferenciado como nós, ele vai tomar uma decisão de buscar uma boa internet. Você pode me passar um depoimento? Se o cliente fala, sim, claro, posso sim. Aí você pode pedir um depoimento em vídeo para ele. Se o cliente, às vezes tem cliente que é mais tímido, ele não quer mandar um depoimento em vídeo. Mas você pode pedir para ele, para mandar, olha, se você não quer mandar um vídeo, Norberto, manda um áudio para a gente. Pode ser um áudio pelo Zap mesmo, falando isso que você está falando aqui para mim, da sua satisfação. Ou você pode mandar um texto, uma mensagem de texto. Você me permite colocar a sua foto lá nas redes sociais e colocar a sua assinatura, ou seja, colocar seu nome? Aí o cliente ele vai falar sim ou não. Ou se ele falar, rapaz, eu quero muito te mandar um depoimento, mas eu estou sem tempo de gravar vídeo, ou eu sou tímido para gravar vídeo, ou eu estou sem tempo para gravar um áudio, eu não gosto muito de gravar áudio, ou eu não sou muito de escrever, então vai aqui uma sacada. Você pode, se você quiser, escrever o que aquele cliente falou e mandar para ele. Falar assim, olha, Norberto, foi isso aqui que você falou da minha empresa. Eu posso colocar esse depoimento como sendo seu? Porque é ético. Foi aquele cliente que falou, ele só não quis escrever. Aí você pede uma foto para ele, você assina para ele, coloca o nome dele, e aí sim, aí a sacada é entregar para o marketing fazer essa divulgação. Por isso que você tem que ter um marketing bem alinhado e entendendo sobre isso. Entregar depoimentos, entregar testemunhos, né? Os outros clientes que não são seus ainda, potenciais clientes ou aqueles que estavam em dúvida de qual operadora escolher, de qual provedor escolher aí na sua cidade, com certeza ele vai escolher você através desse depoimento. Um outro ponto muito importante é para entender a insatisfação daquele cliente que normalmente ele não fala. Às vezes o técnico já foi lá uma vez, já foi lá 2 vezes, ele já ligou para o suporte, mas às vezes com um bom atendimento, uma boa pós-venda, você pode entender a satisfação obscura que de fato ele não falou. Quando você gerar um bom rapport com o seu cliente, quando você gerar uma empatia com o seu cliente, ele vai contar coisas para você que ele não conta para o técnico, que às vezes ele não conta para o suporte. E você sabendo da insatisfação desse cliente, você pode ajudá-lo. Então aqui, algumas dicas, né, de como você fazer pós-vendas, ou seja, para que serve a pós-venda? Para que serve a pós-venda de fato? Porque muitas pessoas acham que pós-venda é só quando o cliente liga, conversar um pouquinho com ele. Não, é anteceder isso, antes do cliente ligar. Isso que é uma forma de fazer pós-venda. E quando fazer pós-venda? Então aqui eu quero passar algumas dicas de quando você fazer pós-venda. Lá no início do vídeo eu falei para você sobre o planejamento. É importante que você tenha um planejamento semanal, que você tenha um setor da sua empresa responsável por pós-venda. Aliás, o seu suporte técnico, ele deveria ser muito mais um pós-venda do que aquele setor que vive apagando incêndio, né? Porque o suporte técnico de provedores são setores que vivem estressados, fugindo de cliente, porque não aguenta mais o cliente ligar. Tudo isso poderia ser evitado com alguns métodos, principalmente se você aplicar o método inteiro VLMP na sua empresa, utilizar no seu dia a dia, mês a mês, ano a ano,
além de você crescer muito mais, você vai ter uma empresa muito saudável, com menos conflito e um setor, que é um setor tão desgastante, o setor de suporte, menos estressado. Mas, quando fazer pós-venda? Então aqui eu quero passar algumas dicas para você. Então já foi feita a venda, vamos pegar desde o início, né? O seu cliente foi atraído para a sua empresa, foi feita a venda, o vendedor foi lá, fez a venda, o técnico foi lá instalar. Quando que é a pós-venda? A primeira pós-venda é imediatamente após a instalação do técnico. Olha, o técnico saiu da residência daquele cliente, o técnico saiu da empresa daquele cliente, no outro dia, ou de preferência no mesmo dia. Claro que é importante você conhecer o seu cliente, né? Se é uma empresa, às vezes ele precisa esperar ali 1, 2, 3 dias para testar, né, toda a operação dele, para utilizar na totalidade, né? Se é uma clínica, por exemplo, às vezes precisa ele verificar o envio de imagens pela rede, né? Mas se é uma residência, se o técnico foi lá de manhã, às vezes na parte da tarde já ligar. Isso é um pós-venda / auditoria. E nesse momento você vai ligar esse setor, você vai treinar esse setor, ligar somente para perguntar como que foi a instalação. Olha, como que foi? O técnico esteve aí? Esteve no horário? E aqui, se vier algumas insatisfações, você já vai anotando para, em reunião, você levar para toda a empresa, levar para o seu time. Então, oriente quem faz o pós-venda, fazer as anotações, é claro que interagir com o cliente e guardar aquelas informações para passar para o gestor, passar para o gerente, passar para o líder, passar para o diretor, se você que gerencia a sua empresa. Então, primeiro pós-venda é logo em seguida que o técnico instala, dependendo do segmento. Se for empresa, dependendo da empresa, espere mais um pouco. É importante conhecer o seu cliente. Se é residência, talvez no mesmo dia ou no outro dia. Não espere o cliente ligar reclamando, porque você pode antecipar muitas coisas. Às vezes o cliente não está conseguindo acessar essas informações, não está conseguindo acessar a internet, mesmo com as informações que o técnico passou, mas com as suas informações complementares, né? As informações que você pode passar de forma complementar, então isso pode ajustar muito ou diminuir muito a insatisfação ou a possível insatisfação do seu cliente. Então, nesse momento, em seguida, quando o técnico sai de lá. Qual que é o outro momento que você faz pós-venda? Isso também depende de cada cliente. Eu oriento aí que não deixe passar 15 dias. Uma média de 8 a 15 dias. 8 dias é uma boa média para fazer pós-venda, a segunda etapa da pós-venda para o seu cliente usuário doméstico. Acredito que uns 15 dias, 10, 12 dias, é um bom tempo para você fazer pós-venda para a empresa, tá? Então aqui nós estamos falando de 2 pós-vendas. Ô Norberto, mas eu vou ficar fazendo pós-venda com o meu cliente o tempo inteiro? Sim, para você manter o relacionamento. Pós-venda é relacionamento. E eu sei que ter pessoas na empresa custa dinheiro, mas custa muito mais dinheiro você perder cliente. Custa muito mais dinheiro cliente insatisfeito falando mal da sua empresa. Custa muito menos dinheiro, o investimento é muito menor quando você tem um pós-venda bem afiado. Você vai manter o seu cliente na base, o seu cliente satisfeito, o seu cliente indicando, o seu cliente passando depoimento para você, o seu cliente gastando menos horas sua de suporte. Quando você tem um bom pós-venda, o seu suporte não vai ser tão utilizado, porque a própria pós-venda ali já faz os ajustes. Então, uma média de 8 a 15 dias fazer o pós-venda. Só que nesse pós-venda você não vai vender nada para aquele cliente, a não ser que, e é uma tendência, né, que quando você ligue para aquele cliente ali depois de 8 dias, depois de 10 dias, se naquele momento da venda o vendedor tiver ofertado vendas adicionais, tiver oferecido produtos adicionais, se na sua loja você vende celular, se na sua loja você vende outro serviço, e o vendedor
tiver ofertado junto com a internet outros serviços e mostrado a importância de outros serviços ou de outros produtos, como, por exemplo, um estabilizador para melhorar a estabilidade da energia, enfim, estou dando exemplo aqui. Nesse momento da segunda pós-venda, se aquele cliente ele sentiu a necessidade mediante o uso do dia a dia, ele mesmo vai falar para você, olha, quando o vendedor me falou sobre a internet, ele me ofereceu isso e eu percebi que era importante. Agora eu quero adquirir, ainda está na promoção, ou você ainda tem esse produto? Ou você pode escutar algo como, olha, quando o vendedor me vendeu a internet, quando ele me ofereceu a internet, ele me ofereceu aí uns aplicativos de streaming, uns SVAs, aplicativo de curso de música, e no momento eu não quis junto, porque o plano dava uma diferença de R$20, mas o meu filho, a minha família foi ver para adquirir, e o acumulado das necessidades nossas vai muito mais do que R$60, vocês ainda podem fornecer para a gente com esse acréscimo de R$20, ou seja, aqui você já começa a vender novamente, você já colocou o cliente dentro do funil de vendas novamente, mesmo sem oferecer. Lembrando que a segunda pós-venda não é para você oferecer produto, é somente para saber como o cliente está. Olha, você fez uma instalação de internet na data tal, já faz 10 dias, nós ligamos em seguida, estava tudo ok, mas nós estamos ligando novamente para ver se continua tudo bem com você, se a velocidade está ok, está dentro do esperado. É para isso que você vai ligar. Se o cliente falar alguma coisa, maravilha, mas se não, é só isso. E se deixem e se coloque à disposição daquele cliente para o que ele precisar. Fale da sua empresa, fale sobre o atendimento, fale sobre o suporte que você tem. Olha, se você precisar de algo, nós temos um suporte 24 horas, se você tiver isso, ou nós temos um suporte de segunda a sexta. Qualquer coisa que acontecer aí, ligue pra gente que nós estamos às ordens. A nossa empresa está às ordens. Esse é o pós-venda. Se você fizer isso, essas duas etapas do pós-venda e souber escutar o seu cliente, você vai vender, você vai sustentar o cliente na base e vai vender muito. Nesse segundo momento, aquele cliente, se ele não passou uma indicação para você, esse é o momento de você pegar a indicação. Olha só, você ligou logo na sequência, né, que foi instalado. Ele já está satisfeito ali já há 10, 15 dias. Talvez nenhum outro operador tenha fornecido internet para ele com a satisfação, com o compromisso que você está fazendo. Talvez nenhuma operadora de internet tenha feito pós-venda, se relacionado, ligado para o cliente, se preocupado com o cliente, como você está fazendo. Aí agora é a hora de você pegar aquelas indicações. Aí o cliente, se ele está satisfeito agora, ou se tiver algum ruído naquele momento e você resolveu, você explicou, você deixou claro para ele, ele vai te passar no mínimo 10 clientes. No mínimo 10 clientes. Olha só, um cliente pode se transformar em 10. E repito, o poder que tem de uma indicação, quando você vai com o nome de uma pessoa que aquele potencial cliente acredita, a chance de você vender é muito grande, mesmo que o cliente, aquele potencial cliente, já tenha internet, ou seja, ele já usa internet de outra operadora. Esse cliente satisfeito aí há mais de 10 dias, 15 dias, você tem uma grande chance de pegar depoimentos dele mais robustos, ele falando que já usa a internet há algum tempo, ele falando que já tinha trocado de internet 3, 4, 5, 10 vezes, mas quando chegou até a sua empresa, quando foi atendido pela sua empresa, sim, ó, está funcionando de forma perfeita. Então, pós-venda, segunda etapa. E tem a terceira etapa, eu vou colocar como terceira etapa, só que essa terceira etapa, ela é eterna. Sempre entrar em contato com aquele cliente, coloque uma rotina, não deixe o seu cliente lá parado, não dê chance para outras operadoras irem oferecer serviços, não dê chance para ele despertar o interesse para outras operadoras, porque sempre vai ter divulgação de outras operadoras, mas quem se relaciona com ele é você, quem está ali quando ele precisa e mesmo quando ele não precisa, você está ligando para ele, você está conversando com ele, você está junto com ele ali para saber se ele está tendo uma dificuldade, se está tudo bem,
se mudou alguma coisa na casa dele, se mudou o cenário, se aumentou a quantidade de usuário, aí você pode vender novamente, ó, venda em terceira etapa. Então, pós-venda, isso é importante que tenha, que seja de forma constante. Importante que você determine um setor e não precisa de muitas pessoas para isso, né? Não precisa de muitas pessoas para você fazer pós-venda. É importante que você tenha um setor para acompanhar o cliente. Então, ó, primeira etapa do pós-venda, imediatamente, para você medir como que foi o atendimento em geral, né? Como que foi a venda, como foi a instalação, como que foram as explicações do técnico, como que foi a abordagem do técnico. Ok, está tudo ok, ficou funcionando, testou, está tudo ok. Segunda fase da pós-venda, depois de 8 a 15 dias, dependendo do cliente, se for empresa, se for usuário doméstico, e depois você colocar uma rotina, talvez uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, dependendo da quantidade de cliente que você tem e dependendo de como você entende essa importância. Sendo uma pessoa ligando melhor. Sendo uma pessoa ligando, principalmente na primeira fase e na segunda fase. Na terceira fase, você pode até colocar, talvez, mensagens para aquele cliente, mas as mensagens não vão dar para você fazer perguntas específicas para te ajudar a vender mais, como, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui de saber se mudou alguma coisa na empresa, se a realidade dele mudou. Talvez o cliente tenha começado a trabalhar home office, tenha começado a fazer live, tenha começado a fazer reuniões online, talvez ele precise de uma velocidade maior. Aí você vende de novo, de novo, de novo, de novo. E o mais importante, você mantém sempre o seu cliente. Além de manter na base, você mantém esse cliente dentro do seu funil de venda o tempo inteiro e passando indicações e recebendo indicações o tempo inteiro. Imagina só, você receber um contato, um depoimento de um cliente seu em vídeo, que já faz 4 anos que ele usa a sua internet e não tem nenhum problema com você. Imagina o tanto que isso tem poder, você divulgando isso aí nas redes sociais, divulgando aí para a sua cidade, divulgando para o bairro que você atende, isso é muito poderoso. Mas você só vai conseguir isso, infelizmente, só vai conseguir se você estiver acompanhando e se relacionando com o seu cliente. Dificilmente o cliente vai ligar para você e falar assim, eu quero te deixar um depoimento, eu quero falar para você que a sua internet realmente é boa, eu quero falar para o mundo que eu já uso essa internet aí há 5 anos. Então, você só vai saber disso, só vai medir isso, só vai colher informações e só vai poder utilizar essas informações se você tiver essas informações, né? Mas você só vai colher essa informação se você tiver se relacionando com o seu cliente o tempo inteiro. Então, pós-venda, se você ainda não faz, e não é fazer mais ou menos, não. Não é fazer da forma que que poucos por cento faz, né? 94% são os que não fazem. 6% são os que fazem. E mesmo assim, menos de 1% faz da forma que tem que ser feito com essas orientações que eu passei aqui. Então, o meu desejo é que esse vídeo, essa aula, tenha ajudado você, meu amigo provedor, meu amigo empresário ISP, que tenha te ajudado e que você, de fato, tenha entendido a importância desse relacionamento com o cliente para fazer você crescer mais, fidelizar os seus clientes, aumentar o seu ticket médio, encaixar mais produtos, fazer vendas adicionais e crescer da forma que você merece. Então, um grande abraço e até a próxima aula.